A parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 32. Abre aspas. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fecha aspas. Contextualização da parábola. Jesus estava ensinando aos publicanos e àqueles considerados marginais por causa de sua conduta moral. Ensinava-lhes verdades espirituais que diziam respeito ao reino de Deus, quando os líderes religiosos daqueles dias manifestaram seu desagrado, murmurando contra Jesus. Abre aspas. Este recebe pecadores e come com eles. Fecha aspas. Aos olhos dos escribas e fariseus, os publicanos, porque tinham se vendido ao governo romano, e as prostitutas, pelo seu pecado moral, estavam banidos da comunidade religiosa de Israel e estavam espiritualmente mortos. Embora procurassem ganhar convertidos, os doutores da lei e os fariseus não tinham interesse em receber tais convertidos para um relacionamento mais expressivo com Deus, de acordo com Mateus 23:15. Não podiam nem queriam entender que Deus deseja o arrependimento, quando demonstrado causa imenso júbilo nos céus. Jesus contou a parábola do filho pródigo. Talvez fosse melhor falar de 2 filhos e seu pai. Nestes 3 personagens, Jesus caracterizava seus ouvintes. Cada um dos que o ouviam tinham de se mirar no espelho da parábola e pensar, abre aspas, este sou eu, fecha aspas. O filho pródigo retratava aqueles que, por sua moral, pela sua classe social, eram marginalizados. Seu irmão era o judeu que se auto-justificava, e o pai era o reflexo de Deus.
Jesus se dirigiu diretamente aos que o ouviam, chamou o pecador ao arrependimento e exortou o justo a aceitar o pecador e a se alegrar com sua salvação. A parábola descreve claramente o amor de Deus por seus filhos, tanto pelo rebelde quanto pelo obediente. Os contemporâneos de Jesus tinham plena consciência da paternidade de Deus. O filho mais novo. Jesus contou a história de um homem rico que tinha 2 filhos, provavelmente no final da adolescência. Os 2 trabalhavam com um pai na fazenda da família, mas o mais jovem deles se tornou impaciente e queria partir para longe da casa dos pais. Queria ser livre para ir a outras terras e viver como lhe agradasse. O pai notara que o filho queria partir, mas não disse nada. Ele poderia ter feito ver ao filho sua posição na vida. Ele e o irmão um dia herdariam a fazenda toda. Eventualmente o filho tomaria conta da fazenda, dos servos e dos trabalhadores contratados. Em vez disso, o pai esperou que o filho tomasse sua própria decisão. Um dia, o mais jovem se aproximou do pai e disse: "Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe." Ele naturalmente não podia pedir a divisão da propriedade, porque o patrimônio da família devia permanecer intacto enquanto o pai fosse vivo. Pedindo sua parte, o filho mais novo confessava que não permaneceria mais com o pai, que se aborrecia com a rotina diária e queria a parte que tinha direito para gastá-la como quisesse. O pai deu ao filho o que era seu, provavelmente 2/9 da soma total. Ele teria recebido 1/3 da herança por ocasião da morte do pai, de acordo com Deuteronômio 21:17, recebendo sua parte por antecedência, o filho perdia o direito de exigir mais, quando realmente se desse a partilha dos bens. O pai, embora dividindo a propriedade, continuou administrando a fazenda. O pai, não o filho mais velho, administrava os bens da família. O filho mais novo recebeu sua parte e ajuntou, entre aspas, tudo o que era seu. Estava agora por conta própria e livre para ir. Pensava: tenho dinheiro, vou viajar. Poderia ir para a Babilônia ao leste, a Ásia Menor ao norte, a Grécia e a Itália ao oeste, ou ao Egito e à África ao sul. Tinha o mundo à sua disposição. Diversos fatores influíram profundamente no futuro do filho mais jovem. Seu idealismo juvenil, sua inexperiência e falta de discrição, sua saída da fazenda para a cidade, o dinheiro à mão, tudo teve um papel importante. Sua intenção de viver por sua própria conta logo se frustrou, quando foi cercado por falsos amigos. Princípios de vida e conduta aprendidos em casa foram postos de lado e esquecidos. Foi descuidado e perdulário. A reprovação do irmão mais velho, abre aspas, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, fecha aspas, não é mera acusação. Baseava-se em informações que a família recebia de tempos em tempos, de como o caçula passava seus dias dissolutamente. A desobediência às leis da economia e da moral não podia continuar. Ele teve de pagar o preço pela vida desregrada. Em relativamente pouco tempo, gastou tudo. Chegou ao fim da linha. As notícias sobre a quebra da safra eram os primeiros comentários naquela terra. A inflação levou os preços para os ares, os empregos eram raros e a economia indicava que tempos difíceis haviam chegado. O jovem de vida devassa estava sem dinheiro e sem nenhum amigo que o ajudasse. Em terrível necessidade, percorreu as ruas e arredores da cidade procurando serviço, mas tudo o que pôde achar foi a tarefa humilde de alimentar porcos. Ele tinha chegado agora à degradação mais profunda, pois desde a infância aprendera, como qualquer judeu, que o porco é um animal imundo, de acordo com Levítico 11:7. Era agora empregado de um gentio e teve de abandonar o hábito de guardar o sábado. Nessa triste situação, estava afastado da religião de seus pais espirituais. Ele estava desesperado. Seu empregador o fazia sentir
que aqueles porcos tinham mais valor para ele que um simples empregado. Sentia falta de amizade e consideração, mas ninguém se importava com ele. Por causa da escassez de comida, sua alimentação diária não era suficiente para acalmar sua fome. Queria até mesmo comer da comida dada aos porcos, as vagens da alfarrobeira. A falta de consideração mostrada para com o pastor faminto era mais do que o rapaz podia aguentar. Esse foi para ele o ponto máximo. Buscar a bondade humana e não a pudera achar. As notícias a respeito da fome o fizeram pensar em sua terra natal. Começou a pensar em sua casa. Devia voltar? Quando essa ideia lhe passou pela cabeça, primeiro ele a afastou. Os servos e os contratados dificilmente esconderiam seu escárnio. Seu irmão mais velho, de modo algum, receberia bem se voltasse para casa, para uma propriedade a que não mais tinha direito. Seu pai veria seu segundo filho descalço e vestido como um empregado. Voltando assim para casa, ele seria a figura abjeta de um mendigo. O filho começou a pensar em seu pai, como o tinha magoado, como seu pai lhe havia dado a parte da herança que ele, filho pródigo, tinha esbanjado. Começou a falar consigo mesmo, abre aspas, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Fecha aspas. Ele se comparou não com os servos que tinham emprego estável, mas aos trabalhadores ajustados temporariamente. Assalariados, como ele era na ocasião, viviam regiamente na fazenda de seu pai. Ele sabia que o amor de seu pai se estendia a todos aqueles que pertenciam ao amplo círculo de sua família. Sabia também que havia desobedecido ao mandamento, abre aspas, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Fecha aspas. Ele tinha pecado contra Deus. Quando caiu em si, estava pronto para confessar seus pecados contra Deus e contra seu pai. Ele disse a si mesmo, abre aspas, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, fecha aspas. Sabia que tinha transgredido o mandamento de Deus e que agindo assim ofendera e magoara seu pai. Queria se corrigir, procuraria o pai e lhe diria, abre aspas, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Fecha aspas. Tudo o que ousava pedir era um emprego temporário. Ansiava pela reconciliação sem esperar reintegração. Levantou-se e foi para casa. A paz do Senhor, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Lembra vocês que tem a parte 2 desta lindíssima parábola do Senhor Jesus, a parábola do Filho Pródigo. Se você ainda não é inscrito, faça agora a sua inscrição no canal. Deixe o like e compartilhe, fazendo antes um comentário. Assim você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado e até mais.